Eu vou disponibilizar lá no YouTube. Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Quem for entrando até agora, eu vou autorizando e vai entrando aqui. Eu preferi utilizar essa ferramenta hoje, né, porque ela é mais dinâmica, né? A outra estava com atraso pequeno. Essa ferramenta funciona da mesma forma, eu compartilho a tela, vocês podem estar escrevendo aqui no chat. E vocês podem estar perguntando também, quem tiver microfone em casa, é só habilitar o microfone, tem um vermelhinho ali, né, do microfone desabilitado, você clica nele e habilita ele para estar fazendo alguma pergunta, tá bom? Eu mandei para vocês também, hoje, né, eu criei no Teams da Microsoft, no qual o Instituto tem parceria, eu criei um grupo da turma de GBD, tá? Vocês podem estar adicionando lá. Eu coloquei um código, se vocês tiverem o cadastro já no Teams, que é através do e-mail institucional, eu não sei se todos têm, mas acho que o Biga estava orientando o pessoal tá fazendo, né? A Cris também, para vocês podem estar pegando aquele código lá, aí vocês têm um campo lá, equipes, né? Procurar por código, e vocês entram direto. Ou se vocês clicarem no link que eu passei, aí eu tenho que autorizar. É a única diferença entre os dois, tá bom? Porque é bom vocês terem já o cadastro no Teams. Caso a gente volte, a gente deve voltar primeiro, não sei, né? O pessoal está discutindo ainda, tem que vir lá da reitoria, remotamente, né, à distância. Uma das metodologias que o pessoal vai estar utilizando provavelmente será o Teams, tá? Não é essa. Essa pode ser utilizada também. Mas eu creio que eles vão padronizar para não ficar cada professor utilizando uma ferramenta e vocês ficarem mais confusos. Ok? Beleza aqui, pessoal? Então, o que eu vou passar para vocês hoje, né? Lógico que a gente vai fazer uma pequena revisão conforme eu vou fazendo os exemplos e os exercícios, tá? Mas eu vou passar para vocês hoje o conteúdo que seria o primeiro conteúdo do segundo bimestre. E lógico que a gente vai rever tudo isso quando retornar às aulas, tá? Que foi a parte de restrição de participação, cardinalidade mínima e máxima, que eu passei para vocês em algumas videoaulas. Todos estão vendo a tela compartilhada? Beleza, Cássio, obrigado. Sempre respondam sim aqui alguém para mim ou não, né? Para eu ver que vocês estão acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Restrição de participação, cardinalidade mínima e máxima. Os diagramas que a gente viu até então, eles não tinham essa definição de mínimo e máximo. O que é essa definição de mínimo e máximo? É o 1 para 1, 1 para n, o n para n que a gente viu anteriormente. Só que agora a gente faz a notação de mínimo e máximo. O que seria essa notação? Essa notação é quando eu pego um elemento de uma entidade e eu vejo o quanto que ele participa da outra. Se pode participar, se ele é obrigado a participar, e se ele pode participar várias vezes, o máximo vai ser n, tá? A gente chega lá daqui a pouco. Com relação à restrição de participação, a primeira notação que a gente vai ver, a gente vai continuar utilizando 1 para n normalmente, mas a gente tem a restrição parcial e a total. Quando que eu tenho a restrição parcial no meu diagrama? Quando esse diagrama ele pode não se relacionar com um elemento da outra. Tá? Ele não é obrigado a se relacionar. E o total é quando esse relacionamento é obrigatório. Vou dar exemplos para vocês daqui a pouquinho. Tá? A representação do total, caso vocês vejam ao traço duplo, por exemplo, tá? O traço duplo representa que aquela entidade tem um relacionamento da restrição total com a outra, ou seja, ela tem que se relacionar com algum elemento, pelo menos um elemento da outra entidade. Tá? Já parcial, esse relacionamento ele não é obrigatório. Pode ser que ela se relacione, pode ser que ela não se relacione. Tudo bem? Vou dar alguns exemplos agora para ficar um pouco mais claro. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Note que eu tenho dois tracinhos aqui do departamento. E o empregado não tem. Note que o nome do meu relacionamento é gerenciar. Gerencia, né? O que a gente tem que pensar? Todo empregado da empresa vai estar gerenciando um departamento? Não, né? Mas o empregado pode gerenciar um departamento. Então, esse pode aqui significa que minha restrição do empregado, minha participação do empregado é parcial.
porque ele não é obrigado a estar gerenciando um departamento, tá bom? Já um departamento, ele é obrigado a ter um gerente. Então, ele tem que ter um gerente. Então, por isso que eu tenho o tracinho duplo desse lado aqui. Então, todo departamento ele tem um empregado que gerencia, mas o empregado pode gerenciar um departamento. Então, esse tracinho duplo aqui significa que o departamento tem que estar associado com um empregado especificamente. Já o empregado ele pode gerenciar um departamento ou não. Tá claro? Alguma pergunta, pessoal? Então, aqui eu coloquei o significado, né? O empregado pode gerenciar um departamento. Esse pode fala que eu não tenho a obrigatoriedade de estar gerenciando. Já um departamento ele tem que ser gerenciado por empregado, ou seja, ele tem a obrigatoriedade de ter um empregado gerenciando ele, certo? Se vocês... Ah, não. Nesse caso não é fraco, porque assim, eu vou ter o empregado, eu vou ter as entidades chaves dele, por exemplo. Lá, o empregado ele vai ter um código para ele. Pergunta da Camila aqui. Por uma entidade ser considerada fraca, deixamos de usar essa propriedade? Não, toda entidade fraca que eu tenho, Camille, ela vai ser, se eu for notar com essa notação de total ou parcial, a entidade fraca ela tem que estar ligada a uma forte. Então eu teria o tracinho duplo sim, tá bom? Eu teria o tracinho duplo nela. Tá respondida a pergunta? A gente não deixa de utilizar a propriedade, não. Caso eu for representar com essa propriedade, aí eu vou estar pedindo para vocês, senão a gente vai até adicionar o que a gente estava acostumado mesmo, tá bom? Aí a entidade fraca viria com um tracinho duplo do lado dela, ok? Respondi a pergunta? Tá bom. Tá joia? Então aqui tem um outro exemplo que eu tenho dos dois lados. Note, eu tenho as duas mesmas entidades. O que que mudou aqui? Mudou, chegou mais um aqui, deixa eu permitir sua entrada. Eduardo. O que que modificou entre o exemplo que eu tinha anteriormente e o que eu tenho agora? O relacionamento, né, que antes era gerencia e agora é trabalha. E antes eu tinha relacionamento 1 para 1, agora eu tenho 1 para N, tá? Então significa o quê? O empregado ele tem que trabalhar em algum departamento. Note que mudou o relacionamento. Antes era gerenciar. Ele não era obrigado a gerenciar, ele poderia gerenciar. Agora não, ele tem que trabalhar em um departamento. Tá? Então, pensando no nosso curso aqui, no Instituto, né? Todo professor ele tem que trabalhar, dar aula, né? Lecionar em algum curso. E o curso tem que ter vários professores dando aula naquele curso, professores dando aula naquele curso. Então aqui você tem que um empregado tem que trabalhar em um departamento e o departamento tem que possuir vários empregados trabalhando nele. Então essas duas frases que eu coloquei aqui embaixo é justamente para mostrar essa ideia. Então o empregado tem que trabalhar em um departamento e o departamento tem um ou mais empregados que trabalham nele. Por isso que é o N aqui. Tá joia? Então, esse tracinho duplo aqui dos dois lados, porque eu tenho a obrigatoriedade de um elemento estar se relacionando com o outro dos dois lados, tá? Diferente do primeiro exemplo, que o empregado ele não era obrigado a gerenciar um departamento. Então, aqui meu tracinho era único, tá? Mostrando que é parcial o relacionamento, não total, ou seja, ele pode e não é obrigado a estar gerenciando um departamento. Certo? Alguma pergunta? Tá. Se eu demorar um pouco para responder, é que eu estou vendo aqui os slides, tá, pessoal? Mas vocês podem fazendo a pergunta aqui que eu vou respondendo. Tá? Da restrição parcial e total, é isso, tá? No programinha lá que eu passei para vocês, a gente vai estar utilizando bastante ele agora, porque é a maneira como eu tenho para estar fazendo isso, né, nesse momento, tá? Eu não tenho essa notação de parcial e total, tracinho duplo simples. Tá? Vamos supor que eu queira estar fazendo justamente essa representação. Deixa eu abrir o Paint aqui. Aí a nossa famosa, o jeitinho do professor, o jeitinho, a gambiarra, né? Vamos dizer assim. Vou colocar o relacionamento, só relembrando, né? Eu tenho o quê? Vou colocar lá o empregado. E o departamento, certo? Vou fazer o relacionamento trabalha. Ok?
Então, o que eu vou fazer? Vou estar ligando os relacionamentos. Tá? Depois eu vou mostrar a notação de mínimo e máximo. Tá? Eu vou copiar do jeito que está aqui para eu colar lá no Paint. Então, copiei. Paint já deve ter aberto. Ainda não. Abriu aqui. Chegou mais alguém. Uma mensagem. A Michele. Professor, você pode mandar por e-mail o link desse programa novamente? Tá bom, eu mando sim, tá? Ele é um programa gratuito, mas eu não sei se eu posso estar colocando ele lá no Swap, por exemplo, tá bom? Entre outras plataformas, como no Classroom, mas eu mando o link por e-mail sim, tá? Quando a gente for retornar às aulas, eu vou fazer uma revisão de tudo, todos os softwares que a gente está utilizando, passo a passo. O próximo tópico que a gente ia entrar no segundo bimestre é uma parte prática. Mas primeiro eu vou ver, quando a gente retornar às aulas, qual que é a quantidade de alunos que está tendo acesso a esses e-mails, tá? Esse é o que a gente está hoje, por exemplo, a gente está com 15 alunos aqui. Não é ótimo, né? Perfeitar uns 30 pelo menos, mas também não é ruim, visto que a gente não tem obrigatoriedade, né? Só uma forma de a gente estar mantendo contato. Mas eu passo sim, tanto no Swap quanto lá no Classroom, beleza? Então o que eu faria? Eu copiei, colei aqui, tá? Eu vou apagar só esse... A gente tem o 1 para N lá no caso, certo? Então eu só vou colocar aqui... Isso é uma gambiarra, tá, pessoal? Porque o modelinho lá não trabalha com isso. O departamento tem vários empregados. E o empregado trabalhando em um único departamento. Certo? Aqui ele ficou torto aqui, o meu tracinho. Mas aqui você poderia estar... Opa. Deixa eu diminuir o tamanho dele. Você poderia, nele... ou em outro... No PowerPoint, por exemplo. Qualquer um que tenha... ferramentas para estar trabalhando como essas, tá? E aí você faria o tracinho duplo aqui, tá? Ficou feio aqui, porque eu não trouxe certinho. Esse aqui vai ficar mais bonitinho aqui, tá bom? Então, para essa gambiarra, já que o programinha não tem isso, eu faria dessa forma, tá? Ok? Qual que é a sugestão que eu dou? Vocês podem estar fazendo, por exemplo, nos exercícios, não é nada obrigado a entregar agora, mas quando a gente voltar, se por acaso, né, não está nada decidido ainda, como eu expliquei lá no início, a gente voltar remotamente, vocês podem tirar uma foto para mim. Tá? Vocês podem fazer na mão, tira uma foto e envia para mim. Tá? A gente vai disponibilizar toda a forma, até o meu celular, qualquer coisa eu jogo para a gente criar um grupo da turma, e aí vocês mandarem para lá por mim. Tá? Por e-mail, por Classroom, a gente vai ver qualquer forma, tá? Mas eu faria dessa forma aqui, nesse momento. Tudo bem? Alguma pergunta? Entenderam a parte de total e parcial? Então, o total significa que aquela entidade, só para a gente revisar aqui e continuar depois, o total significa que aquela entidade ela tem que ter um relacionamento com alguém da outra entidade a qual ela está se relacionando. E o parcial não. Então, aqui, por exemplo, o empregado... ele pode gerenciar, então não tem dois tracinhos aqui. O departamento ele tem que ter algum gerente. Então por isso que eu tenho esses dois tracinhos aqui, para indicar a obrigatoriedade. Professor, eu vou ter que fazer isso em todo o exercício do diagrama? Não, só se eu estiver pedindo para colocar restrição de parcial e total, senão a gente utiliza da forma antiga que nós estávamos vendo. Ok? Alguma pergunta? Ótimo. Se eu estiver indo rápido, vocês me falam, tá? Beleza. Lucas e Ana Cláudia não. Então vamos lá. Agora, antes da gente entrar nos primeiros exercícios, a gente vai passar essa cardinalidade mínima e máxima. Ela tem um pouco a ver com a restrição parcial e total. Então, por exemplo, o nosso programinha lá, ele usa essa cardinalidade mínima e máxima. O que é essa cardinalidade mínima e máxima? É quando eu pego um elemento de uma entidade, eu vou verificar com quantos que ele vai se relacionar da outra entidade. Então, a minha primeira parte é o mínimo, a segunda parte é o máximo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho sempre, lembra lá que a gente estava construindo, sempre a leitura a gente jogava para o outro lado?
Então, ó, o empregado ele pode ter 0 ou mais N, sempre muitos a gente representa com N ou M, né? 0 ou N dependentes. Já um dependente, ele está associado com no mínimo um, o dependente tem que ter um empregado, qual ele está associado, e no máximo aquele empregado. Tá? Então, o mínimo e o máximo aqui são os mesmos. Então, o empregado pode ter 0 ou mais dependentes, um dependente tem que estar associado a no máximo um empregado e no mínimo um também. Tá? O 1 aqui mostra a obrigatoriedade. A Camille tinha feito lá a pergunta, o dependente eu posso representar? Aqui eu estou utilizando a anotação de mínimo e máximo. Quando eu coloco 1, significa que o dependente aqui nesse caso, ele é obrigado a ter um empregado. O tracinho duplo viria aqui no lado do dependente. Tá? Então aqui é invertido só a representação do traço. Tudo bem? Então eu vou jogar conforme eu leio. Tá? Conforme eu estou lendo. E a gente fazia lá no 1 para N. Então, por exemplo, se fosse sem anotação de mínimo e máximo, eu jogaria, o empregado possui N dependentes, o N viria desse lado, e o dependente possui um único empregado. Certo? Aqui um outro exemplo. Então, eu tenho agora aquele mesmo relacionamento gerencia, tá? Se eu tivesse numa lousa, por exemplo, eu mostraria os dois, mas a gente vai mostrar aqui, por exemplo, do PowerPoint que eu fiz. Tá, então, então eu tenho isso, né? Eu teria essa representaçãozinha aqui lá do 1 para N. O que a gente teria aqui? Aqui na verdade é do 1 para N, né? Depois eu passo ele. Aqui a gente tem que o empregado gerencia 0 ou 1 departamento. Ou seja, o máximo de departamento que ele pode gerenciar é 1. Já um departamento, ele é obrigado a ser gerenciado por no mínimo 1 e no máximo um empregado também. O tracinho duplo, lembra que estava do lado do departamento? Sempre o tracinho duplo que eu tenho, do outro lado, o mínimo é obrigatório. Tá? O mínimo é 1. Certo? Então, o empregado pode ter 0 ou mais dependentes. Um dependente tem que estar associado a, no máximo, um empregado. Certo? Aquela outra representação é que a gente tem aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer exatamente aquela representação que nós tínhamos. Relação trabalha, certo? O que a gente tinha lá? Não era 1 para N? O empregado, ele vai trabalhar em quantos departamentos? Vamos retornar só aqui, ó. O que a gente tinha lá. Ele trabalha em 1, ele é obrigado a trabalhar em 1. Olha o tracinho duplo. Então, aqui, no BR modelo, ó, se você clicar em cima, aqui ao lado onde está escrito cardinalidade, eu tenho lá 0 e N, que é a cardinalidade que ele vem. E aqui ele dá as 4 opções possíveis que eu tenho. Então, note aqui na primeira parte, ó, 0 e 1. São as possibilidades de mínimo que eu tenho. Eu vou colocar 1 e 1. Por quê? O meu empregado ele vai trabalhar no mínimo em um departamento e no máximo em um departamento também. Tudo bem? Já um departamento ele vai ter no mínimo um, no máximo vários empregados. Então, vou modificar a cardinalidade dele também. Tá? E aqui eu tenho a representação daquele diagraminha na forma do mínimo e máximo. Tá? O que é importante a gente saber aqui? Quais são as possibilidades que a gente tem? 0 e 1, mínimo 0 e máximo 1. 0 e N, mínimo 0, máximo N. 1 e 1, que é esse caso aqui, né? Mínimo 1, máximo 1. E 1 e N, que é o outra representação. No caso, o departamento possui no mínimo 1, no máximo N empregados. Ok? Beleza, pessoal? Tá joia. Então, eu fiz 2 listas nas aulas passadas, né? Que aqui eu tinha exercícios. Eu fiz 2 listas nas aulas passadas, nas semanas anteriores, aulas não, né? E eu vou resolver alguns exercícios dela, tá bom? Então, vamos lá começar com a primeira lista. Todos estão vendo aqui? Eu vou estar fazendo a leitura desse diagraminha com vocês, tá? Só relembrando aqui. O código, tanto de pessoa quanto do cavalo aqui. Eu tenho um diagraminha pessoa se relacionando com cavalo, tá?
É qual tipo de atributo? Podem estar escrevendo no chat. Atributo. O código de pessoa e de cavalo. É um atributo que é considerado atributo chave. Isso, chave é o identificador. Muito bem. Tá? E os demais são atributos simples, né? E monovalorados. Por que monovalorados? Eles só possuem um valor. Se fosse multivalorado, eu teria duas bolinhas. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Vamos fazer a leitura primeiro desse diagrama. Note que eu estou usando a notação de mínimo e máximo. Tá? Esse diagraminha aqui, ele caiu numa prova do ENAD, que é uma prova que avalia os cursos de informática, de faculdade, né? Em 2017, 3 anos atrás. Tá? Então, o que eu tenho? Eu pego uma pessoa, ela possui no mínimo 0, no máximo 1 cavalo. Já um cavalo, ele pertence a no mínimo 1 e no máximo uma pessoa. Então, é com base nisso e nos atributos que eu tenho no meu diagrama que eu vou analisar as 4 sentenças. Beleza? Então, eu tenho lá, uma pessoa poderá ser cadastrada na entidade pessoa. O que é ser cadastrada? Uma pessoa, ela vai ser inserida, ela vai estar na entidade pessoa? Sim, todas as pessoas que eu for cadastrar vão estar na entidade pessoa. Então, esse aqui é verdadeiro. Tá correto. Tá joia? Uma pessoa pode ter mais de um cavalo? Falso, né? Porque a gente viu, uma pessoa pode ter no máximo um cavalo aqui. Então, essa aqui é falsa. Uma pessoa tem no mínimo um cavalo? Uma pessoa tem no mínimo um? Não. No mínimo 0. Então, falso também. Um cavalo tem no mínimo uma pessoa vinculada? Exatamente, né? Tem no mínimo um e no máximo um também. Então, aqui é verdadeiro. Então, a alternativa correta, logo de cara eu já encontro ela, que é a alternativa A. Apenas 1 e 4 estão corretas. Tudo bem? Alguma pergunta nesse, pessoal? Tranquilo esse primeiro? Então, alternativa A, né, que a 1 e a 4 estão corretas, a 2 e a 3 estão incorretas. Então, uma pessoa poderá ser cadastrada na entidade pessoa, verdadeiro. E um cavalo tem no mínimo uma pessoa vinculada, verdadeiro também. Alternativa A, alternativa correta. Certo? Complicado? Tá indo num ritmo legal? Beleza. Pessoal, continuando então. Então, a gente vai fazer um diagraminha agora. Eu vou fazer com as duas representações, tá bom? Eu vou inverter a ordem aqui. Eu já vou pensando no mínimo e máximo, tá? O 2, ele pensou no total e parcial. Como o meu diagraminha é o BR modelo... Vocês escutarem alguma criança aqui, que minha filha acabou de passar aqui do meu lado correndo, tá? Como o BR modelo ele utiliza a notação de mínimo e máximo, eu vou primeiro fazer a dele, depois a gente vai lá para o Paint, eu apago e faço as devidas correções, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Aqui é tipo como se fosse uma locadora de carros, esse meu diagrama. Tá? Então, a gente vai fazer a leitura dele para construir meu diagraminha aqui. A locadora de carro possui um banco de dados composto por clientes, carros e agências. Então, cliente, carro e agência são as 3 entidades que eu possuo no meu diagrama. Tá? Então, eu vou ter aqui agência, clientes, carros e agências. Muito bem. Carros e clientes. Tudo bem? Então, são as 3 entidades que eu vou ter.
Então, uma agência possui um número identificador, seu endereço, que é composto, né? Então, aqui a gente já vai relembrar dois tipos de atributos, né? Então, eu tenho o número identificador. Aqui na abinha direita, ó, quem for usar o programinha, eu tenho aqui atributo simples e atributo composto. Tá? Eu vou pegar o identificador, clico aqui em cima, número, agência, certo? Ah, professor, mas ele não está com a bolinha preenchida. Basta eu clicar em cima do atributo, note lá, ó, identificador. Aqui do lado da parte esquerda agora eu tenho lá identificador. Não, que é o que ele está no momento. Sim, e aí ele ficou com a representação do atributo chave. Tá joia? Agora eu tenho o endereço. Endereço que vai ser composto por rua, número, bairro, CEP, cidade. Então, quando você coloca, ele só coloca dois. Depois a gente vai adicionar os demais. Rua, número, bairro, número. Eu vou só trazer ele um pouquinho mais para cá para não ficar tão próximo dos carros, tá? Isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro atributo simples e colocar no endereço. Então, baixo ele para cá e ele está lá novamente. Número, bairro, novamente. Se você clicar, por exemplo, em cima do número, vai vir um composto do número, né? Não é isso que eu quero. CEP e a cidade, que é o último. Tudo bem? Beleza. Continuando. E telefones para contato. Aqui é uma outra diferença que ele tem, tá? O multivalorado que eu tenho, primeiro eu vou ter que pegar um atributo normal e colocar aqui em cima. O multivalorado que ele tem, telefone, tá aqui, ó, multivalorado. Ele vai colocar o 1,n aqui na frente, tá? Essa opçãozinha aqui, ele não tem das duas bolinhas. Então, ele coloca um 1,n aqui na frente, certo? Então, eu terminei todos os atributos da agência. Estou aqui. Uma agência da Locacar possui vários carros. E cada carro, obviamente, tem que estar localizado em uma agência. Então, eu vou colocar o relacionamento entre carro e agência. Vou colocar aqui em cima, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor do que colocar embaixo. Então, vou ligar aqui agência com relacionamento. E carro com o relacionamento. Opa. Tá, aí ficou melhor. Certo? Então, uma agência pode estar possui vários carros localizados nela. Então, tem o N aqui que vai ser o máximo mesmo, tá? E cada carro deve estar localizado em apenas uma agência. Então, o carro ele tem que estar localizado numa agência. Então, o mínimo e o máximo aqui é 1 e 1. Por quê? Cada carro deve estar localizado em apenas uma agência. Então, o máximo dele é uma agência. E por que o mínimo é uma também? Porque ele tem que estar localizado em uma agência, tá? A gente só vai ver aqui se o mínimo do carro ao longo do texto é 1 ou 0, tá? Essa primeira parte aqui, tá claro? Ficou alguma pergunta nessa primeira parte do meu diagrama? Tudo bem? Beleza. Então, o carro possui um chassi, placa, vou pegar todos os atributos aqui,
chassi e placa. Eu vou pegar o chassi como sendo o atributo chave, tá? Então, chassi é o identificador. Então, vou lá em identificador e marco OK. A placa. Modelo. O nome da montadora, né, que é a marca, Volkswagen, Chevrolet, Fiat. E o preço, acho que é o último atributo, certo? O nome da montadora, ano, né? Ano e preço. Faltou o ano. Vou colocar mais para cá. Tem o ano. Não precisa ser na mesma ordem, tá? Mas assim ele está indo. Então, o ano. A coisa ruim é que ele demora um pouquinho aqui, né? Se tivesse na lousa, a gente faria isso mais rapidamente. E o preço, né? Que é o preço diário dele. Certo? Então, terminamos bastante parte dele. Um carro pode, nota a palavra pode aqui. O pode demonstra obrigatoriedade? O que vocês acham? Vamos resolver essa frase aqui. Agora eu vou verificar o relacionamento entre carro e cliente. Pode ser localizado por vários clientes. O que vocês acham? O pode denota obrigatoriedade? Eu vou fazer só o ligamento entre eles enquanto vocês respondem ali no chat. Depois eu verifico o que vocês responderam. Não, muito bem. Não demonstra obrigatoriedade. Então, ó, um carro pode ser alocado por vários clientes. Então, o máximo ali é N. Tá? Então, N clientes. Se ele pode ser alugado, o mínimo é 0. Porque não tem obrigatoriedade. Então, o mínimo é 0. Tá? Então, um carro pode ser alugado por 0 ou N clientes. Tudo bem? Perguntas? E um cliente pode, novamente, ó, pode, não denotando obrigatoriedade, ser alugado pode alugar vários carros. Então, novamente, a mesma leitura eu faço do outro lado. Um cliente pode alugar 0 ou N carros. Então, os relacionamentos estão feitos. Eu vou colocar aqui aluga, o nome do meu relacionamento. Tá? Só tenho que terminar de ler a sequência. Deve ser armazenada a data da locação e da devolução que o veículo foi alugado por o cliente. Esses são valores de atributos que eu coloco somente quando o relacionamento ocorre entre duas entidades, ou seja, eles não estavam antes. Recordam nesse caso, por exemplo, dando o exemplo da nota que eu passei em sala de aula, que são valores que eu preencho apenas quando ocorre o relacionamento. Porque antes de um cliente alugar um carro, eu não tenho data de locação, eu não tenho data de devolução. Certo? Então, são dados que eu coloco somente quando vai ocorrer o relacionamento, diferente do carro que ele já tinha dados cadastrados e o cliente também. A partir do momento que o cliente aluga um carro, aluga outro carro, aí eu vou estar colocando a data de locação e devolução. Tudo bem? Recordaram? Pergunta, onde nós colocamos esses dois atributos? Data de locação e data de devolução. Onde que eu vou estar representando eles?
No cliente, no carro, no relacionamento. Muito bem, Michele e Ana. Perfeito. Então, relembrando, embora todo esse tempo aí a gente sem aula presencial, né? Só com as videoaulas. Muito bem. Então, data, locação. E a data devolução, entrando como atributos do relacionamento, tá? Todo relacionamento N para N, o que ocorre? Muito bom, muito bem, Eric. E agora que você respondeu também no relacionamento. O que ocorre com todo relacionamento N para N? Em sala eu tinha comentado algumas vezes com vocês. Gera uma nova tabela, né? Então esses atributos aí, isso, muito bem. Esses atributos estariam nessa nova tabelinha criada, tá? Agora imagine a situação que o mesmo cliente aluga aquele mesmo carro, né, naquela agência. Os códigos são os mesmos. Posso ter chave, porque a chave deles vai ser a soma dos dois. A gente vai ver lá para frente, tá? Então eu não posso representar só os dois como sendo chave. Então nesse caso, eu vou colocar a data de locação aqui como fazendo parte da chave dessa nova tabela. Não é que eu vou ter 3 chaves primárias. Eu vou ter uma chave primária formada por 3 campos. Lá para frente a gente mostra isso. Tá? Lá para frente eu mostro isso para vocês. Certo? Beleza. Terminando aqui, um cliente, os dados do cliente. Possui CPF, nome, estado civil. O CPF vai ser o chave. CPF, que é o chave, então identificador sim. O nome. E o estado civil. Correto? Sexo, endereço e telefones. Note que o endereço aqui, eu não falei se ele é composto ou não. Você poderia colocar, lembra as recomendações lá? Que eu comentei com vocês? Caso tenha alguma recomendação, coloque aqui, uma lista de recomendações no final, que fala, o endereço, mesmo não estando claro, eu estou colocando ele como composto. Tá? Sexo. Telefones. E aqui eu vou colocar a representação do multivalorado. Ok? E o endereço. Eu vou colocar o endereço como composto aqui. Aí, ó, tá vendo que eu peguei um atributo simples, não composto? Você pode clicar em cima dele e vir aqui e falar que ele é composto agora, tá? Caso você tenha esquecido, não precisa apagar de novo. Aí você coloca assim. Acho que aqui ele não tem opção, né? Não dá. Aqui ele não tem essa opção. Deixa eu só conferir novamente. Ele tem que apagar mesmo. Ele não tem opção do sim, não. Então aqui tem que apagar, como eu fiz errado mesmo. Tem que apagar ele e criar ele como composto certinho. Pronto. Então, endereço. Vou colocar aqui só alguns. Não vou colocar os mesmos lá de cima, não. Rua. Opa. Bairro. Cidade CEP aqui. Cidade e
CEP. Certo? Então aqui a gente tem nossa anotação. Finalizamos nosso diagrama. Então, ó, todo carro deve estar vinculado a uma agência. Então aqui a obrigatoriedade, né? Todo carro vinculado a uma agência. E uma agência possui no mínimo um carro. Então esse zero que a gente ficou aqui, ó, ele vai virar mínimo 1, máximo N. Tá? Para não deixar nenhum tipo de dúvida. Tudo bem? Perguntas, pessoal? Então esse seria o terceiro. Ó. Refazer o exercício 2 colocando a anotação de mínimo e máximo. Tá? Alguma pergunta? Tá belezinha? Tá joia. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ele, eu vou copiar ele do jeito que está essa solução. Só colocando o multivalorado com as duas bolinhas, seria a solução do exercício 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele na representação do exercício 2, que é a conotação de total ou parcial com os dois traços. Tá? Então eu vou apagar aqui. Eu vou até deixar esse 1 e 1 e 1 e N para ficar mais claro. Tá? Então, ó, eu tenho obrigatoriedade. Por exemplo, aqui toda agência tem pelo menos um carro. Então, ó, do lado do carro, vou colocar na parte de baixo para não bater com o N ali. Do lado do carro, eu vou colocar dois tracinhos duplos. De vocês pode até ser mais próximo se vocês conseguirem, tá? Um tracinho duplo e, ó, e um carro tem então esses dois tracinhos aqui do carro, né? Todo carro está localizado em uma agência. E agora aqui, ó, toda agência tem pelo menos um carro. Então, do lado da agência, denotando a obrigatoriedade, certo? Preciso aqui, entre carro e cliente, um carro pode ter 0 ou mais clientes, e um cliente, ou um carro pode ser alugado por 0 ou mais clientes, e o cliente pode alugar 0 ou mais carros. Então é praticamente isso que mudaria no meu. Tá? Se a gente quiser fazer com aquela representação no para N, ó, eu tenho um carro, onde eu tenho N vai ser o N mesmo. N agências. Uma agência tem N carros, né? Desculpa, um carro está em uma agência. N é o máximo dos dois lados. Sempre o meu máximo vai ser o que vai ser, né? Dos lados específicos. Tá? Já estão fazendo uma pergunta ali para mim, já vou verificar o que, que é. Tá? Então eu teria essa anotaçãozinha aqui. Ah, tá. Essa nova tabela a gente vai ver lá na frente, Camila. O que, que a gente vai ter? Um dos assuntos que a gente vai ver esse semestre, não na parte prática a gente vai ver essa nova tabela. A gente vai ver na parte teórica e na parte prática a gente vai trabalhar com uma tabelinha só. Essa tabelinha é para manter o relacionamento que eu tenho entre essas duas tabelas que estão no relacionamento. Ou seja, nesse meu caso aqui, eu tenho esse relacionamento que é N para N. Eu vou gerar uma nova tabelinha. Ela pode ser chamada de aluga, por exemplo. Então, o aluguel, né, que vai registrar os aluguéis de carros. Nessa tabela, obrigatoriamente, eu vou ter a chave dos dois lados, no caso, chassi e o CPF, ou seja, a chave do cliente e de qual carro que ele alugou. Só que, além deles, eu tenho a data da alocação e a data da devolução. Então, nessa nova tabelinha, que a gente chama de tabela intermediária, eu vou ter essas 4 colunas. As chaves das entidades, no caso aqui, chassi e CPF, a gente chama de chave estrangeira. Tá, gente? Vou passar esses conceitos para vocês lá na frente. O que é uma chave estrangeira? É uma chave primária que sai de uma tabela para ir para a outra. Nessa outra, ela vai ser a chave estrangeira. Tá? Deu mais ou menos uma clareada? Certo? Seria essa nova tabelinha que eu estaria criando. Tá bom? Beleza. Pessoal, com relação a esses dois exercícios, a relação de total e parcial, como que tá? Ficou mais claro? Não sei se todos tinham visto a videoaula que eu tinha disponibilizado ou tentado fazer os exercícios, né? Alguns mandaram dúvida para mim no e-mail, eu tentei responder na forma do possível, tá?
Essa é uma das listas. Tem mais um. Esse daqui, para quem não fez, eu vou pedir para vocês tentem fazer. Quem tiver alguma dificuldade, vocês podem me procurar. E eu vou fazer alguns da segunda lista que eu passei para vocês. Certo? É uma lista que elas têm mais exercício de verdadeiro e falso. Tá? Eu vou tentar fazer mais esses, tá? De verdadeiro e falso. O que tem para montar aqui, são 3 exercícios só para praticar, tá? Aqui, por exemplo, no 2, eu estou falando para refazer colocando os traços duplos e parcial no primeiro. Tá? No primeiro tem um diagraminha aqui. Eu extraí de uma prova de concurso público na área de informática e fiz algumas adaptações, que no concurso público estava como teste, né? Eu coloquei verdadeiro e falso aqui. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Tem um diagraminha com 5 entidades, relacionamento, com a notação de mínimo e máximo. Então o que eu tenho? Ó, um setor pode ter 0 ou mais ambientes, e o ambiente está em no mínimo 1, no máximo 1 setor. Tá? Um ambiente pode ter 0 ou mais eventos, por isso que pode, e o evento está localizado em no mínimo 1 e no máximo 1 ambiente. Tá? Imagina um evento, sei lá, um show de uma banda. É um evento que vai estar em um ambiente, no mínimo 1 e no máximo 1, porque aquele evento vai estar naquele local. Tá? Nesse sentido. Um evento possui no mínimo 1, no máximo 1 integrante, e o integrante possui 0 ou mais eventos. Um evento é de uma única categoria, no mínimo 1, no máximo 1, e uma categoria possui 0 ou mais eventos. Então essa é a leitura que a gente tem que fazer e analisar as alternativas. Tá? Querem um tempinho para vocês tentarem fazer? Essa primeira, verdadeiro e falso, ou certo e errado. Querem um tempinho? Eu deixo aqui para vocês, agora é 4h22. Eu deixo até 4h25 para vocês fazerem, pode ser? Eu não sei se estão todos vendo. Eu vou maximizar um pouquinho aqui. Tá? Tanto o diagrama quanto as alternativas. E aí vocês coloquem verdadeiro e falso no que achar dessas sentenças. Pode ser, pessoal? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem então, tá bom? Só não respondeu aqui, mas eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse daqui, tá? Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha aqui e já volto para resolver. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat ali, se não entender alguma coisa, tá bom? Verificar se tem alguma pergunta. Posso começar então, pessoal? Bom, vamos lá então. Você quer um tempinho ainda? Como teve comunicação aqui, vou começar então, tá bom? Então, lá, um item
Ou seja, um elemento da entidade ambiente, eu pegar um item do ambiente, pode se relacionar com vários itens de setor? Verdadeiro ou falso esse? Certo ou errado? Um item de ambiente pode se relacionar com quantos de setor? Com no máximo um, né? Então essa daqui seria falso, tá? Porque ele pode se relacionar um item de ambiente, se eu pego, ele se relaciona com no mínimo um e no máximo um de setor, certo? Tá errado, ó. Tem um ambiente, não é? Sempre a leitura para o outro lado. Tem um item de ambiente, eu pego um item de ambiente, pode se relacionar com vários itens de setor, no máximo um. Vamos pegar o diagraminha lá, por exemplo, ó, do BR Modelo. Uma agência possui no mínimo um, sempre do outro lado eu faço a leitura, tá? E no máximo N carros. Um carro está localizado no mínimo um e no máximo uma agência. Ficou mais claro agora, Michele? Então tá errado, é sempre pro outro lado que eu faço a leitura, tá? Só o tracinho duplo que é do mesmo lado. Então, por exemplo, aqui, o setor, ele pode não ter nenhum ambiente. Então aqui não teria nada, mas todo ambiente tem um setor ligado. Então do lado do ambiente eu teria o tracinho duplo. Tá? Mas da leitura aqui minha, eu pego um item do ambiente. Ele possui no máximo um setor, tem um do outro lado. Então estaria falso, porque ele está falando que eu posso me relacionar com vários itens de setores. Tá joia? Vamos para o segundo. Um item de evento. Então agora tem evento aqui. Tem que estar associado. Então, ó, tem uma palavrinha que nota obrigatoriedade. Certo? Então, se eu tenho obrigatoriedade, eu tenho no mínimo um. Tem que estar associado, relacionado com pelo menos um elemento de integrantes. E no máximo um também. Então, essa informação é importante. Ó, então, um item de evento, no mínimo um, no máximo um. Então, estaria correta. Tá? Então, eu pego um item aqui do integrante, ele está relacionado com no mínimo de evento, no mínimo um integrante e no máximo um também. Tudo bem? Verdadeiro, muito bem. Ah, tá bom, Michele. Eu achei que você estava perguntando se estava errado, de verdade. Tá? Foi confusão nossa. O próximo. Um item de categoria. Então aqui eu tenho categoria. Pega um item de categoria, ele só se relaciona com o evento. Então tem que verificar se é 0 ou N, né? O mínimo, o máximo aqui. Pode se relacionar com vários itens da entidade evento. Um item de categoria. Tem um N lá, né? Seria verdadeiro, tá? Porque ele pode se relacionar com 0 ou mais. Então aqui seria verdadeiro também. Um item da entidade ambiente. Então, provavelmente, agora é com o evento que eu vou estar verificando. Tem que se relacionar com exatamente um item da entidade evento. Então, eu pego um item de ambiente. Ele pode se relacionar com 0 ou mais. E não tem que exatamente com o item, né? Que seria no mínimo 1 e no máximo 1. Então, essa daqui é falso. Beleza? Por fim, um item da entidade setor tem que se relacionar com no mínimo um elemento da entidade ambiente, mas pode se relacionar com vários também. Ó, um item de setor se relaciona com 0 ou mais. Então, essa informação aqui que ele tem que se relacionar com no mínimo 1 é falsa. Ele pode se relacionar com vários, mas ele não tem que se relacionar com pelo menos um. Então, essa informação aqui faz a minha sentença ficar falsa. Ok? Alguma pergunta nesse, pessoal? Então, vamos para o terceiro, tá bom? Terceiro, eu tenho
um diagraminha entre assistente social e anuidade. Então, ó, pega um assistente social, ele faz pagamento de 0 ou várias anuidades. E uma anuidade possui pagamento de 0 ou várias assistências sociais. Tá? Então, assim, eu não tenho obrigatoriedade de nenhum dos lados. Para começar aqui, para a gente interpretar esse mínimo e máximo. Então, eu tenho um N para N aqui. Tá? Alguns atributos, talvez fale dos atributos aqui. E aí eu vou para minhas sentenças. Telefone. É um atributo obrigatório multivalorado pela representação do diagrama. Então, tem o telefone aqui, assistente social. Pela representação do meu diagrama, ele é um atributo multivalorado. Esse telefone aqui, ó, que eu estou com o mouse em cima, ele está com a representação do atributo multivalorado. A representação dele é de um atributo multivalorado? Não, muito bem. Então aqui eu vou colocar, tá pedindo certo ou errado, né? Vou cair aqui, de errado. O atributo ID das entidades assistência social e anuidade, então aqui, ó, assistente social e anuidade, são atributos-chave? Sim, muito bem, certo. Tá? Um item da entidade assistente social. Então aqui provavelmente vou ver o relacionamento entre as entidades. Tem que se associar com pelo menos um item de anuidade, ou seja, eu pego um item de assistente social, ele tem que se relacionar com pelo menos um de anuidade? Sim ou não? Certo ou errado? Não, muito bem. Errado, tá? Por fim, acho que é o último, né? É o último. Considerando as cardinalidades mínimo e máximo do diagrama, teríamos mínimo e máximo do diagrama, teríamos um relacionamento do tipo muitos para muitos. Quando eu falo muitos para muitos, é N para N. Seria de um tipo muitos para muitos? Sim. Seria de muitos para muitos, né? Tem o N dos dois lados, muitos para muitos. Então, certo aqui. Belezinha, pessoal? Para quem quiser tentar o 2, depois vocês podem mandar para mim. Pode tirar foto, mandar por e-mail, tá? Para refazer o 1 colocando o traço duplo ou parcial. Tá? Só para vocês praticarem um pouquinho. Tudo bem? Todos os exercícios estão no Swap, está no Classroom também. Fique à vontade para obter da melhor forma que vocês achem. Tá? Pessoal, era isso. Eu acho que se eu começar a videoaula sobre o modelo de entidade de relacionamento estendido, que é a última parte do diagrama que a gente vai ver, né? Tem a agregação também, que aqui eu só passei a hierarquia. Na verdade, tem os dois aqui. Mas a videoaula que eu fiz para vocês, eu só falo sobre hierarquia, não falo sobre agregação. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou parar por aqui a videoaula. Tá? Beleza? E aí, para a semana que vem, eu já tenho essa videoaula que eu disponibilizei lá. Então, quem puder ver ela, dá uma olhada. Eu vou jogar alguns exercícios. Então, nossa próxima live fica para 2 semanas. Tá? Caso a gente não tenha novidades aí com relação ao retorno das atividades, tá? De aula remota. Tá? Que letiva, pelo menos até o dia 12 de junho, está proibida presencialmente pelo MEC. Provavelmente vai prorrogar também. Tá? Em atividade presencial. Então, assim, a gente não teve uma aderência muito boa. A gente começou lá com 15 alunos, né? Acho que agora caiu para 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso, tá? Eu não sei como que é os colegas de vocês, né? Se eles... Como não tem presença, né? Eu acredito que boa parte acaba não participando, porque não vale presença, não vale aula, né? Mas assim, é uma forma de a gente manter o contato, de ter o conteúdo. Eu acho que quem tá participando aqui, né? O Cássio, que chegou depois, não tinha pego essas aulas, eu acho que deu para dar uma
mais esclarecida. Pelos comentários dele eu vejo que ele está pegando boa parte, né, do conteúdo que ele não viu em sala de aula, presencialmente. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar entrando em contato comigo. Tá? E esse conteúdo aqui a gente vai estar revendo quando as aulas voltarem normalmente. Tá bom? Então eu não estou nem adiantando muito com a matéria, justamente para a gente não ter que rever muita coisa lá na frente do que a gente já viu aqui nessas aulas que eu estou passando para vocês. Tá? Só para vocês terem uma noção, se a gente estivesse em aula presencial, eu ia estar começando a parte prática com vocês, mais ou menos, nesse momento. Tá? Com aula presencial. Muito provavelmente já tinha começado, pelo menos uma aula da parte prática com vocês. Tá? Presencialmente, com uma tabelinha. Tá? Então a gente vamos ver certinho. Essa aula está gravada, eu vou interromper a gravação agora. E essa gravação eu vou estar colocando